Esse é o segundo exercício de fixação do conteúdo que vimos até aqui sobre diagrama de classes. Bem, a proposta desse exercício é que você modele o diagrama de classes com base nesse modelo de visão geral aqui. A saber, é um sistema para manter o registro de artistas musicais e seus álbuns. Então vamos lá entender esse modelo de visão geral. Ele diz o seguinte: deseja-se construir um sistema para manter um registro de artistas musicais e seus álbuns. Beleza, então a gente já sabe qual o domínio de negócio aqui, né? O controle de músicas e álbuns de artistas. E diz: cada álbum possui várias músicas, as quais poderão ser consultadas pelo sistema. Então a gente já dá para enxergar aqui, né, que vai ter a classe álbum e a classe músicas, e um álbum possui várias músicas. Logo, seria interessante também as músicas ter vários álbuns, mas vamos prosseguir aqui com a leitura geral, né? As quais poderão ser consultadas pelo sistema. Então, ele diz as músicas poderão ser consultadas pelo sistema. Então, isso aqui é importante para a modelagem, mas não significa uma estrutura de armazenamento, né? Serem consultadas pelo sistema. Ora, uma vez que as músicas irão ser cadastradas, de acordo com a nossa classe lá, músicas, né? Elas logo vão poder ser consultadas pelo sistema, uma vez que estão cadastradas. Então, isso aqui não tem nada a ver com o diagrama em si, mas é importante esse tipo de informação para o diagrama, né? Aliás, é a necessidade de consultas e relatórios que faz com que a gente modele algo daquela forma. Então, a forma com que a gente modela as classes e atributos e tudo mais, as associações, essa forma de modelar está embasada na necessidade de relatórios específicos. Então vamos mais adiante aqui. O sistema também deve permitir a busca de artistas por nome ou nacionalidade. Então, o sistema deve permitir a busca de artistas. Então, se o sistema vai precisar fazer buscas de artistas, logo eu preciso ter esses artistas cadastrados no sistema. Logo, eu preciso de uma estrutura artista para poder armazenar todas as informações desse artista, né? Ele já adianta aqui nome e nacionalidade desse artista. O sistema também deve ser capaz de exibir um relatório dos álbuns de um artista. Então, esse sistema vai precisar de um relatório para poder imprimir, né, os álbuns de um artista. Beleza, então, se eu preciso exibir os álbuns de um artista, se eu preciso emitir um relatório desse tipo, logo, lá no algoritmo que eu for fazer esse relatório, né, essa impressão, ao imprimir os álbuns de um artista, eu preciso saber quais são os álbuns desse artista. Logo, eu vou ter que ter uma associação aí entre artista e álbum. Então veja, o relatório ele guia a modelagem nesse aspecto, né, eu preciso gerar esse tipo de relatório. Então, se eu preciso gerar um tipo de relatório desse, logo eu sou obrigado a relacionar o artista com os álbuns, e assim, dessa forma, eu consigo fazer um algoritmo desse relatório, né, para gerar esse relatório. Relatório, traduzindo mais uma vez, que eu já falei na aula anterior, é uma impressão, só que com filtros, né, com ifs, melhor dizendo. Beleza, o qual pode ser ordenado por nome, ano ou duração total do álbum. Então, esse relatório que vai ser gerado lá na tela do sistema, o usuário ele vai poder ordenar, né, essa lista por nome, ano ou duração total do álbum. Logo, isso é interessante. Isso diz respeito à tela do sistema lá, né, mas interessante. Então, se eu vou precisar ordenar a lista de álbuns que ele trouxe, né, por nome, ano, duração total do álbum, logo, para modelagem a gente já entende que nome, ano ou duração total do álbum vão ser atributos do álbum. Beleza? Então é isso. A forma de pensar é essa, né? Muitos alunos confundem quando o modelo de visão geral ele traz isso, né? O sistema precisa consultar, o sistema precisa emitir um relatório e acha que consulta, relatório seriam classes, mas não, eles vão ser necessidades e a partir dessa necessidade eu preciso ter armazenamentos para que eu consiga emitir essas consultas, esses relatórios. Então espero que vocês tenham compreendido aí essa diferença, né? Pronto, finalizando, um álbum pode ter a participação de vários artistas, sem distinção. Então, como ele já mencionou lá em cima, um álbum possui várias músicas e também um álbum pode ter a participação de vários artistas. Esse modelo de visão geral está bem direcionado para a modelagem, né? Porque ele já fala que vários, né? Já a música pode possuir vários autores e também vários intérpretes, todos considerados artistas. Então aqui deixa bem claro que uma música tem que ter a informação dos autores dessa música, quem compôs essa música, né? E dos intérpretes, ou seja, quem cantou essa música ou trabalhou com essa música, divulgando essa música. Então,
tanto intérpretes como autores são considerados artistas, logo a associação vai ser de música com artista, né? Então vamos lá para a modelagem. A gente já entendeu aqui o conceito geral, né, desse domínio de negócio. Então vou lá, eu estou com a ferramenta Asta já aberta aqui. Eu vou lá no menu diagrama, diagrama de classe. Pronto, eu já estou aqui com o meu diagrama de classe. Vou inserir aqui a primeira classe. Vou chamar de artista. A outra classe seria classe música, todas no singular, né, sem acento. E a classe álbum, ou álbum, né, álbum, isso assim. Pronto, então basicamente eu só teria essas três classes aqui, artista, álbum e música. Já vou colocar aqui os atributos que são comuns a todas as classes, que é o atributo ID, o identificador de cada objeto, né, que tem que ter um código diferente, Ctrl C, Ctrl V, Ctrl V. Pronto, já adianta aqui, né. Então o artista ele vai ter o que aqui de informação? Vai ter o nome desse artista, com certeza, né? Teria bem mais coisas aqui de um artista. O Asha já diz aqui para eu criar o tipo string, beleza. E o modelo de visão geral, o que é que ele diz mais sobre o artista, que são atributos comuns aqui? Aí ele só diz isso, né? O sistema deve permitir a busca de artistas por nome ou nacionalidade. Então, já vou colocar aqui nacionalidade, o tipo string também, né? Pronto, são as únicas coisas que ele fala sobre artista, mas eu vou aproveitar aqui e já colocar um atributo endereço, né? Só que do tipo endereço. Então, vou criar aqui uma classe endereço, que endereço é uma estrutura, né? Eu poderia muito bem colocar aqui em artista um atributo simples, rua, cidade, bairro, só que isso não é recomendado. Por quê? Porque você deixa de reaproveitar essa estrutura, que é comum, né? Rua, endereço, bairro. E aí é mais interessante eu organizar em uma estrutura todos esses dados, essas características, porque aí se eu precisar dessa mesma estrutura, desses mesmos atributos para outra classe, já reaproveito essa estrutura, né? Vou colocar aqui bairro do tipo string, ok? Então, vamos supor, se música também tivesse endereço, é lógico que não tem, né? Mas se tivesse, eu não precisaria repetir aqui rua, bairro, cidade, estado, eu só precisaria fazer isso aqui, ó. Tanto artista como música teria um endereço. Então veja que eu reaproveito o código, né? Então se eu tivesse aqui N classes, sei lá, 10 classes que têm endereço, eu não precisaria repetir em todas essas classes esses mesmos atributos. Eu seria só relacionar, associar e aí reaproveitaria código, facilitando manutenção e melhorando o desempenho do sistema. Isso aí a gente já viu nas aulas anteriores, então é só para reforçar aqui. Aliás, esse é um exercício de fixação, né? Por isso que eu estou aproveitando. Então, colocar aqui artista com endereço. Endereço tem rua, bairro. Vou deixar só assim, pessoal, para simplificar, porque nessa aula eu vou fazer tanto o diagrama de objetos, como a representação desse mesmo diagrama de objetos no código. Então, para que a gente não estenda muito a aula, eu vou colocar poucos atributos. E aqui a gente já pode colocar os papéis e as multiplicidades, né? Um artista tem um endereço. Endereço será um atributo privado também, né? Um papel atributo privado, então por isso está o menos aqui do lado. Vou colocar a multiplicidade que um artista ele tem 0 ou 1 em endereço. Vou colocar 0 porque eu estou dizendo que eu posso cadastrar um artista e não preencher o endereço dele e preencher só futuramente lá na tela do sistema. Uma vez que eu coloco no mínimo 1 aqui, eu estou dizendo para a equipe de programação ó, que faça uma tela de cadastro desse artista, obrigando o usuário a preencher o endereço dele, senão não salva. Porque eu estou dizendo que é no mínimo um endereço que esse artista tem. Beleza? Então tem que ter isso em mente, essa regra de negócio em mente, né? Quando você colocar 0 ou 1 no mínimo, ou 2 ou 3 pode ser também. Mas o mais comum é 0 ou 1 para o mínimo, né? Para o máximo, o mais comum é 1 ou vários. Se é 1, significa que esse artista tem no máximo um endereço, então vai ter um atributo simples aqui com o tipo endereço. Se for vários, ou mais de um, significa que vai ter uma lista aqui de endereço, né? Ok, ainda sobre o artista, ele diz que artistas têm música e álbum, né? Um artista tem vários álbuns, ou participa de vários álbuns, né? Então vamos já associar aqui o artista com o álbum e dizer que um artista ele pode participar, né? Pode ser. Eu vou até colocar aqui o nome da associação que a gente nunca mais colocou. Vai com o botão direito na linha da associação aqui no meio e vai na opção Set Name, que aí ele coloca o nome da associação, participa. Mas esse nome da associação, só relembrando as aulas, ele tem pouco valor na modelagem. Por que pouco valor? Porque quando a gente for lá para o Java, para o modelo físico, para o código, isso não entra lá. Isso não existe lá no código. Por isso que tem pouco valor. Agora, os papéis, sim. Os papéis, como são atributos lá no código, tem extremo valor, né? Tem que ser modelado aqui.
Mas eu vou colocar aqui o nome do papel, vou deixar assim. Então um artista tem vários álbuns, né? Isso não precisa nem explicar, né? Que um artista ele pode ter vários álbuns aqui. É só imaginar aí a realidade. E agora, vai ser mínimo, eu sei que são vários, mas o máximo, né? Mas o mínimo. O artista tem no mínimo um álbum ou zero álbuns? Bem, eu vou colocar zero ou vários álbuns. Por quê? Porque eu posso preencher um artista, o mesmo conceito que eu já expliquei aqui, né? Eu posso preencher um artista na tela do sistema e não preencher o álbum dele de cara. Eu só preencho o álbum depois, se eu quiser ou não. Eu posso ter um artista lá só com nome, nacionalidade e o ID, que está tranquilo, isso não vai impactar segundo a regra de negócio daquela empresa. Depende muito da regra de negócio da empresa, do que o cliente quer. Se o cliente quer que seja obrigado a preencher um álbum, você vai conversar com ele, né? Vão discutir essa regra de negócio e aí vai decidir, ó. Então, um artista pode ter só nome e nacionalidade preenchido lá na tela do sistema, não precisa preencher o álbum e endereço, pode deixar vazio e pode deixar salvar. Aí você diz, não, então tranquilo, então vou colocar aqui no mínimo zero e no máximo vários para que a equipe de programação entenda isso aqui. Entenda que a regra vai ser essa. Indo aqui para o álbum, né? O álbum ele tem artistas, eles teriam o papel atributo artistas, seria importante, né? Porque se eu precisar fazer um relatório dos álbuns e seus artistas, seria bem mais fácil se eu tivesse aqui uma lista de artistas dentro do álbum. Então poderia ter essa necessidade no sistema e seria importante. Então eu vou colocar aqui que um álbum ele também tem vários artistas que participam dele, né? Não é só um artista que participa de um álbum. E vou colocar aqui. Aí sim, se eu estou preenchendo um álbum na tela do sistema, esse álbum já vai ter que ter artistas, né? Então eu vou forçar aqui que um álbum tem no mínimo um artista e no máximo vários. Pronto, a associação entre álbum e artista está contemplada aqui, né? Porque o sistema também deve ser capaz de exibir um relatório dos álbuns de um artista. Então, eu já tenho aqui os álbuns dentro de artista, logo eu vou conseguir gerar esse relatório, que eu vou ter essa amarração aqui, né, dos artistas dos álbuns desse artista. Pronto, a próxima coisa que o modelo de visão geral diz aqui é que cada álbum possui várias músicas. Então vamos lá aqui para álbum e música, né? Cada álbum possui várias músicas. Então, um álbum possui músicas, vou colocar no plural aqui, porque vai ser uma lista, e não é uma música, né? São uma ou várias. Então, quando o programador for implementar a tela do sistema, ele vai ter que colocar essa regrinha de negócio aqui e não deixar salvar um álbum sem pelo menos uma música. E quando for construir a classe básica álbum, ele vai ter que criar um atributo do tipo lista de música, porque aqui são várias. E eu já acho interessante aqui, importante, que música também tenha os álbuns que ela faz parte, né? Ou que ela fez parte, porque uma música ela não está apenas em um álbum. Existem várias gravações daquela, ou regravações daquela música em vários álbuns, né? Não é somente em um. Então eu vou colocar aqui álbuns, só que uma música está no mínimo um álbum, no mínimo um álbum, no máximo vários. Quando eu cadastro uma música, eu já tenho que definir qual álbum essa música vai participar, né? Poderia ter também aqui o controle de tipos de álbum, se é um single, né? Se é um álbum normal. Então existem vários tipos de álbuns também, só que o modelo de visão geral não diz isso e para a gente simplificar, vamos deixar assim mesmo. Pronto. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa aqui. O qual pode ser ordenado por nome, ano, duração. Então a gente faltou colocar o atributo nome, ano ou duração total do álbum. Então eu vou aqui colocar o atributo ano e duração total. E aí, duração total, qual tipo vai ser, né? String não pode ser, né? Porque poderia ser importante eu pegar esse valor para fazer algum cálculo, alguma coisa assim. Então aqui é tempo, né? Minutos. Geralmente um álbum vai ter minutos, né? Poderia ser inteiro aqui, se eu considerasse que esses valores vão ser considerados só em minutos. Por exemplo, se fosse 2 horas e 30 minutos esse álbum. E aí teria o que? Aí 190 minutos, né? Então seria sempre o número inteiro se eu considerar sempre essa duração como minutos. Mas se eu quiser armazenar as informações separadinhas, né? Hora, minuto, segundos, milissegundos, aí poderia ser um double para considerar isso. Mas eu vou colocar inteiro. Eu acho que armazenar em minutos fica mais simples. E fica melhor para fazer cálculos aí, né? E aí, álbum só tem esses atributos mesmo. Deixa eu ver aqui. Basicamente é só isso. Já a música pode possuir vários autores e também vários intérpretes, todos considerados artistas. Então veja, a música ela tem que ter a informação
de quem é o autor ou os autores dessa música, dessa mesma música, de uma música, e quais são os intérpretes dessa música. Então, para cada um, quem compôs ou quem tocou essa música, quem cantou, vou ter que ter essa informação distinta aí, né? Separadinha, para poder, quando precisar de um relatório, separadinho, ordenado, poder conseguir fazer isso. Então veja que ele diz aqui, todos considerados artistas. Logo, autor e intérprete, eles são a mesma estrutura de um artista, ou seja, tem nome, tem ID, né, tem nacionalidade. Então vamos lá, como é que a gente faz aqui? Se eu preciso, vou aqui no Asta, então se eu preciso que ter a informação aqui no artista, vou trazer a classe música para cá, vou aumentar mais aqui um pouquinho. Pronto, então se eu preciso aqui que o artista tenha um atributo, ou melhor dizendo, né, se eu preciso aqui que a música tenha a informação de quem é o autor, quem é o intérprete e se esses dois eles são considerados artistas, logo eu posso ter aqui duas associações de música para artista, onde eu digo que em uma associação eu vou ter o papel atributo autor, por exemplo, autores, né, porque são vários. Só afastar aqui para ficar melhor, para não ficar confuso aqui essas multiplicidades, né, tudo misturado. Vou dar uma separadinha. E aí uma música tem um ou vários autores, tem que ter pelo menos um ou vários autores. É bem chatinho, né, de organizar aqui esses papéis, essas multiplicidades, mas consegue. Então significa isso, que a classe música vai ter, além do ID, do nome dessa música, né, eu já vou colocar aqui o nome dessa música. Já posso ter aqui também a duração dessa música, né. O modelo de divisão geral não diz isso, mas eu vou colocar, considerar como inteiro também. E pronto, além do nome e duração, eu tenho mais um atributo que eu coloquei como papel aqui, porque é derivado da associação entre música e artista. Autores, porque autores é do tipo artista, e por ser vários, né, que eu vou precisar colocar aqui na música, vários autores artistas, eu preciso que seja um list, né, uma relist. E além de autores, uma música tem os intérpretes. Então eu vou colocar aqui intérpretes, e a multiplicidade também vai ter um ou vários intérpretes, pelo menos um aí é obrigado a preencher na hora de cadastrar uma música na tela do sistema, né? Ok, consequentemente, um artista, ele pode ter as informações, além do nome, nacionalidade, endereço e quais são seus álbuns que ele participou. É importante saber quais músicas esse artista foi intérprete e quais músicas ele trabalhou como autor, que ele escreveu, né, de fato. Ele participou da escrita dessa música, da composição dessa música. Então veja, aqui não seria interessante colocar apenas que um artista tem várias músicas. Então colocaria aqui só um atributo músicas. Mas aí se eu precisar de um relatório no sistema para que diferencie quais as músicas que ele participou como autor e quais as músicas que participou como intérprete, eu vou ter dificuldade. Eu vou conseguir? Vou. Mas eu teria que percorrer todas as músicas do sistema, todas, sem exceção, e sair procurando, primeiro, esse artista foi autor em qual música dessa? Faria um if, else lá, né? Contando quais foram e trazendo, fazendo uma nova lista dessas músicas, né? Ou seja, se essa música ele trabalhou como autor, eu pego essa música e jogo numa lista temporária. Essa outra música trabalhou como intérprete, esse artista? Não trabalhou, eu jogo em outra lista temporária e ao final toda essa varredura do sistema, eu vou conseguir saber todas as músicas que esse artista, né, foi autor e todas as músicas que esse artista foi intérprete. Então veja a dificuldade se eu precisar desse tipo de relatório, né? Onde a partir de um artista eu desejo saber aonde ele foi autor e aonde ele foi intérprete. Quais músicas ele foi autor e quais músicas ele foi intérprete. Mas, se no artista eu colocar um atributo músicas, ou colocar assim, composições, e aí eu coloco, né, que ele tem 0 ou várias composições, posso cadastrar um artista na tela do sistema a princípio sem nenhuma composição, e um artista com interpretações. Poderia colocar também músicas interpretadas, né? Músicas como autor, só que assim fica legal também. Vou afastar aqui um pouquinho mais. Assim dá para entender também, né? Vou afastar um pouquinho a linha aqui. Isso, ficou melhor agora, né? Ó, quando você precisar afastar uma linha, só vir nessas bolinhas aqui, ó. Pronto, ficou melhor agora, né? Pronto, dei uma arrumada aqui rapidinho, então ficou bem melhor agora visualmente, né? E interpretações são, um artista tem 0 ou várias interpretações. Pronto, agora veja a diferença. Ó. Quando eu precisar de um relatório
que eu tenho um artista e eu desejo saber quais foram as músicas que ele compôs e quais foram as interpretações dele, quais foram as músicas interpretadas por ele, eu já tenho dois atributos dentro dele, onde eu tenho essas duas listas. Então fica muito mais simples, eu não preciso percorrer todas as músicas, independente do artista, para poder procurar onde é dessas músicas se esse artista faz parte ou não. Geraria um esforço tremendo. Então, desse jeito, não preciso fazer todo esse esforço. Então, veja, modelagem é isso, pessoal. Você precisa analisar o que você irá precisar no sistema, mesmo às vezes não contendo no modelo de visão geral, mas você, como analista de sistema, como analista de negócios, você tem que prever essas situações, essas necessidades que o sistema terá de consultas na tela, e aí já facilitar a vida do programador para que ele faça um software com a melhor performance possível, né? E no menor tempo possível também, para que ele não perca tempo com algoritmos mais completos, mais complexos, mais chatinhos de se fazer. Então, específico do desafio de diagrama de classe, né, já está solucionado. Só que eu vou além nessa aula. Eu vou mostrar para você o modelo físico, a versão física desse diagrama de classe, desse modelo conceitual, lá no Java, né, como eu fiz na aula anterior. Só que dessa vez eu vou fazer uma simulação utilizando diagrama de objetos e uma simulação também cadastrando alguns objetos com listas e percorrendo essa lista lá no código Java. Então, se você quiser expandir um pouco mais o seu conhecimento, né, das razões por trás, né, lá na implementação que a gente modelou dessa forma, então me acompanha aí até o final. Portanto, eu vou abrir aqui o Eclipse, vou criar um novo projeto, vou dar o nome desse projeto de músicas, ou música só, né? Finalizar. Pronto, já criei aqui o projeto música no pacote fonte e eu vou criar, é obrigatório, né, criar um pacote novo aqui. Vou dar o nome desse pacote de model, para dizer que são as classes do modelo, né, as classes básicas. Geralmente em um projeto real a gente nomeia esses pacotes como model. Dentro desse pacote model eu vou criar a nossa primeira classe, que será a classe música. Então, nossa classe básica aqui, música, né? Classe básica são essas classes que não são de execução, pessoal, que não tem um método main, né? Que são classes apenas para definir a estrutura. Então a classe música tem ID, nome e duração, ID, nome e duração do tipo inteiro. E além desses atributos, tem os atributos papéis, que são autores, intérpretes e álbuns. Então vou começar aqui com álbuns. Então a classe música tem uma lista, né, de álbuns. Então, como são vários, vou ter que ter aqui um list, dar um Ctrl espaço e já escolher aqui a primeira opção para ele importar do pacote útil. Pronto, veja que ele já importou aqui em cima. E os elementos dessa lista vai ser do tipo álbum. Com certeza ainda ele vai dar erro aqui em álbum, mas eu só vou completar aqui o nome do papel, né, álbuns. Tem que ser exatamente como está no diagrama. Pronto, e aí ele está dando aquele erro que não existe essa classe, ele não está reconhecendo essa classe álbum. Eu vou aqui no xizinho, ou na lâmpadazinha, né? E clicar na opção Create Class, para ele criar essa classe álbum para mim. Então ele já coloca aqui o nome álbum, não posso nem editar, ó. Vou clicar em Finish. Pronto, ele já criou a minha classe álbum, por enquanto eu vou deixar ela aqui aberta. Volto para a classe música, e aqui já sumiram os erros, então já está definido o atributo álbuns do tipo lista de álbum dentro de música. Aí vai ser possível eu criar vários objetos de um álbum e ir adicionando nessa lista aqui dessa música, e aí eu terei uma música, um objeto música contendo uma lista de álbuns. Vai ser possível fazer isso graças a esse tipo de atributo aqui. Então veja, aqui no Java não tem como definir, aqui quando a gente define a estrutura de uma classe, né, você não tem como definir o mínimo de álbuns aqui, e nem o máximo também. Então é isso que eu estava dizendo, as regras de negócio em relação ao mínimo e máximo só são implementadas lá quando vai fazer o cadastro, a tela de cadastro. Aí sim, faz os algoritmos amarrando, né, isso, ó, o mínimo é 0, então não deixe não, né? Deixe salvar aquela música sem preencher o álbum. Se o mínimo for 1, então o programador vai ter que fazer um algoritmo lá impedindo que clique em salvar sem que tenha preenchido esse álbum, adicionado esse álbum à música, entendeu? Então isso é só lá na tela de regras de negócio, lá na tela de cadastro daquela música. Aqui quando a gente está definindo não tem como especificar isso. Aqui é só duas coisas, né? Ou é uma lista ou não é uma lista. É só essas duas situações que a multiplicidade influencia aqui, né? Mas vamos lá, vamos deixar de conversa. Música tem também um papel autores do tipo lista de artista. Então vou colocar aqui list com os elementos do tipo artista e o nome vai ser autores.
Poderia ser compositores também, né? Mas vamos seguir aí o nosso modelo de visão geral. Então eu vou aqui criar uma nova classe artista, clicar em Finish. Pronto, ele já criou aqui a classe artista, eu vou deixar de lado por enquanto, depois eu volto para preencher. E já defini aqui nosso atributo artista, tem outro, né? Eu vou aproveitar e copiar aqui. Tem outro com o nome intérpretes, também do tipo artista. Então veja só, pessoal, muita gente tem dificuldade, né, em entender esses dois papéis, atributos aqui na mesma associação. Então, na prática é isso, significa que essa música vai ter dois atributos lá no Java, do tipo artista, né, do tipo artista. E o nome dele vai ser intérprete e autores, como está aqui, ó. Tá certo? Então, mais claro do que isso, impossível. Por isso que eu estou mostrando o código para vocês. Do outro lado, né, tem um artista, mas eu já modelei tudo de música, deixa eu ver. Duração, nome e tal, já. 1, 2, 3 papéis só, né? Pronto, música tá pronto aqui. Eu só vou gerar os métodos construtores, que eu vou aqui com o botão direito, né? Para gerar automaticamente, vou na opção source. Eu poderia fazer manualmente também, mas ninguém faz isso manualmente, né? Ninguém merece fazer isso manualmente. Então vou desmarcar aqui todos os atributos para ele gerar primeiro o construtor vazio. Eu vou repetir esse procedimento aqui que eu ensinei nas aulas passadas, mas vou repetir para quem caiu diretamente nessa aula, né? E agora eu vou gerar o construtor cheio. As próximas classes aí eu faço automático rapidão, né? Sem mostrar aqui os detalhes. Pronto, eu gerei o método construtor cheio. Vou gerar agora os get e set, que é botão direito, source, os métodos de manipulação e acesso aos atributos, que são os métodos getters e setters. Uma vez que eles são públicos, eles vão ter acesso a partir de outras classes aos atributos. Então eu vou selecionar todos os atributos para que ele gere um método getSet para cada um deles. Clicar em gerar. Pronto, já gerei todos os métodos de manipulação e acesso. E faltou colocar private aqui ao lado de cada um, né? Justamente por ser privados os atributos é que eu preciso dos métodos get e set, porque para conseguir ter acesso a partir de uma classe externa. Pronto, já especifiquei que esses atributos são todos privados, uma vez que o diagrama ele informa isso quando tem um menos aqui do lado. Se fosse mais, seria público. Se fosse a hashtag, né, seria protected. Ok, classe música está pronta, vamos para a classe álbum. O álbum vai ter um ID, o álbum tem o que mais? O ano e duração total. Então o álbum tem ano, tem duração total. E além disso vai ter as músicas, uma relist de música e uma relist de artistas. Então vamos lá, tem um list, Ctrl espaço, dou Enter, que ele já importa para mim. Eu não preciso vir aqui em cima e digitar import java.util, mas poderia ser também. E aqui eu vou colocar música e o nome do papel, atributo, músicas, para saber quais são as músicas desse álbum. Ok, eu tenho outro atributo papel aqui com o nome artista, né? Vai ser uma lista de artistas. Então eu tenho um atributo com o nome artistas, que ele é do tipo lista de artistas. Então vai ser possível ter um álbum contendo o ano, duração total, todas as músicas aqui incluídas dentro desse álbum e todos os artistas também que fizeram parte desse álbum. Então tem uma informação aí completinha, né? Se eu necessitar de um relatório no sistema, de uma consulta no sistema. Vou gerar aqui os métodos construtores. Pronto, como eu disse, eu fiz bem rápido aqui os métodos construtores vazios, cheios, getters e setters. Vou só colocar os privates aqui nos atributos. Pronto, encapsulei todos os atributos como privados. Nossa classe álbum está pronta, só falta a classe artista. Então, artista tem o atributo ID, tem o atributo nome. Sim, na classe álbum a gente esqueceu do nome do álbum, né? Eu fazendo o nome do artista agora, eu lembrei que o álbum tem um nome. Deixa eu só verificar aqui no modelo de visão geral. Ele diz aqui, ó. O sistema também deve ser capaz de exibir um relatório dos álbuns de um artista, o qual pode ser ordenado por nome, ano e duração total do álbum. Então, álbum com certeza tem um nome aqui, né? Então eu vou voltar lá para o álbum e colocar um nome aqui nesse álbum, né? E como eu acrescentei um atributo aqui, vou acrescentar lá também no diagrama, né? Nome do tipo string, ok. Ok, e aqui a gente vai ter que refazer esse construtor cheio. Eu prefiro apagar somente ele, né? E gerar novamente aqui o construtor cheio, e aí marca todos os campos, gerar, pronto, ele já gerou de novo, considerando aqui agora o nome, né, dessa vez, e vou gerar os getters e setters só para nome agora, né, source, generate getters e setters, olha, a ferramenta já deixou aqui só o nome, eu vou marcar e gerar, pronto, ele já acrescentou aqui o get e set de nome, massa, salvar aqui a classe, volto para artista, e agora sim, continuando o artista, nome nacionalidade, né, nacionalidade, e um artista ele tem vários álbuns, então vai ter uma lista de álbuns aqui, list Ctrl espaço, álbuns, com o nome álbuns, ok, ou álbuns não, né, o tipo do elemento é classe álbum,
singular. E o artista também ele vai ter composições do tipo música e uma lista de interpretações do tipo música. Então vou colocar aqui um list também do tipo música e o nome do papel composições. E além disso vai ter também uma lista de música, só que com o nome interpretações. Não é isso? Isso, deixa eu ver. Artista tem composições do tipo música e interpretações do tipo música também. Então vai ser possível, se eu precisar de um relatório no sistema, saber a partir de um artista qual o nome dele, a nacionalidade, quais os álbuns que ele fez parte, estão todos nessa lista, quais as composições que ele fez parte, composições que ele fez parte também está aqui, e quais as interpretações que ele fez parte também eu vou ter aqui. Então isso vai facilitar um possível relatório, uma possível necessidade desse tipo de consulta. Vamos gerar aqui, deixa eu ver se o artista tem mais coisas. Sim, faltou endereço, né? Endereço com nome, endereço. Como o endereço é do tipo classe também, ele já disse que não reconhece esse tipo, porque a gente não criou a classe endereço aqui. Vou criar, clicar em finalizar. Pronto, ele já criou aqui a classe endereço. Daqui a pouco eu vou para essa classe. Aqui já sumiu o erro. E aí vamos gerar os métodos de acesso e manipulação. Ok, já gerei aqui os métodos get e set e construtores. Falta colocar aqui como private os atributos. Pronto, coloquei os privates. Agora eu vou lá na classe endereço e colocar os atributos do endereço. ID, que mais tem lá, rua, bairro e o que mais? Só isso, né? A gente colocou. Poderia ter aqui um atributo papel artista, né? Onde eu colocaria aqui artista, mas no endereço eu não gosto de fazer isso. Eu gosto de colocar ele só os dados dele mesmo, sem os atributos derivados da associação. Eu falei sobre isso também na aula passada, no exercício. As razões disso é que eu posso aproveitar esse mesmo endereço para outras classes. E aí se eu colocar aqui os atributos de outras classes e ficar misturando aqui, o endereço ele vai perder essa identidade dele, né? Quando eu estou misturando muita coisa dentro dele, não acho interessante. Eu acho que ele é necessário apenas nas classes onde precisa dele. Então o endereço é só isso. Vou até colocar já os privates aqui e gerar os métodos de manipulação. Pronto, já gerei os métodos de manipulação, só vou dar uma afastadinha aqui. Ok, então é isso, pessoal. Tudo pronto aqui, a implementação das classes básicas, as classes que definem a estrutura, né, dos objetos. E aí a gente já pode partir para a tela de cadastro, né, para cadastrar essas classes em objetos. Então vou criar aqui um novo pacote. Poderia criar uma classe aqui de teste no mesmo pacote model, mas vamos fazer assim, para a gente se acostumar a trabalhar também, a organizar os pacotes direitinho, né? Então nomeei aqui o pacote com o nome testes, vou criar uma nova classe com o nome cadastro, onde essa classe teria o método main, que é uma classe de execução, uma vez que a gente vai criar novos objetos e preencher e listar, então tem que ser de execução, né? Ela não define só as estruturas como a outra. Só que antes de preencher os objetos aqui, eu gostaria de simular, via diagrama de objetos, como seria esse cadastro e como se comportaria essas relações entre os objetos. Gostaria de modelar isso com vocês. E para que vocês aprendam também como utilizar o diagrama de objetos. Então, para modelar o diagrama de objetos, eu vou aqui criar um novo arquivo de diagrama de classes nesse mesmo projeto para que a gente não misture diagrama de objetos com o diagrama de classes. Então vou clicar aqui na opção diagrama de classe novamente. E vocês vão perceber que aparecem dois arquivos dentro do mesmo arquivo, né, dentro do mesmo projeto. Eles também ficam aqui nessas abas superiores, ó. Você pode até nomear esses arquivos se quiser. Eu posso colocar aqui diagrama de classes e nesse outro eu posso renomear aqui para diagrama de objetos. Pronto, aí fica melhor assim, né? Então posso dar dois cliques aqui ou então vir aqui em cima e ficar manipulando os dois. Vou aumentar aqui a área de trabalho, aumentar o zoom, vou estar afastando, ocultando essa barra lateral para me dar mais espaço. Vamos lá, como eu falei, a gente vai focar aqui no preenchimento dos objetos, né? Na criação dos objetos. Então vamos tentar, né? Criar todos os objetos possíveis aqui. Pode ser que a gente se alongue, apesar de ter apenas 4 classes. Mas veja, são muitas listas, então é interessante que a gente crie pelo menos 3 objetos de cada classe, né, para preencher essas listas e preencher cada classe com suas listas. Porque apenas a classe endereço aqui tem apenas um objeto em artista, o resto é tudo lista. Então para que fique mais interessante, eu vou criar pelo menos 3 objetos aí para cada lista. Então vamos lá, eu vou começar com o artista. Então como é que a gente representa aqui um objeto no diagrama de classe? Não vai ser mais por classe, esse símbolo aqui, né, que a gente já está acostumado. Vai ser por esse símbolo aqui, ó, quase no meio, que é o
Stance Specification, ou especificação de instância, de objeto. Um objeto é uma instância, né? Então tem várias opções, se você clicar ao ladinho aqui na setinha, cada uma dessas significa uma instância com tipo diferente, mas a gente vai escolher essa primeira, que é a mais simples no momento. E aqui vocês vão ver a diferença de uma instância, né, de uma representação de um objeto para uma representação de uma classe. Aqui a gente coloca primeiro o nome da instância, ou o nome que seria do objeto lá no Java, né? Então, como aqui vai ser artista, eu vou chamar de art1, dois pontos, e aqui já aparecem todas as classes que estão modeladas nesse projeto. Então, aquelas classes que a gente fez, artista, endereço, música e string, inclusive string, elas aparecem aqui. No caso, vai ser a classe artista, e aí ele já puxa, o Asta ele já puxa os atributos dessa classe. É por isso que o diagrama de objeto tem que estar no mesmo arquivo, no mesmo projeto do diagrama de classes, justamente para que ele puxe esses tipos já criados. Ok, então aqui eu vou já dar um valor de ID para o artista, então é só dar dois cliques no atributo e digitar o valor. Por exemplo, o valor 2, o nome desse artista, vamos colocar José, vamos preencher o mais simples possível, né, para a gente agilizar lá na programação. A nacionalidade, Brasil, vou colocar até Brasil, seria brasileira, né, mas vou colocar Brasil para ficar mais simples ainda. E aqui eu posso copiar e colar essa instância para que facilite as outras, né, a criação das outras. Vou criar pelo menos 3 artistas, 3 instâncias de artista, e eu vou só renomear aqui o nome das instâncias, que vai ser art2 e essa outra art3. O nome desse segundo artista vai ser, vou colocar Maria, e o nome desse terceiro, colocar Messias. Tudo com nome de santo, né? Com nome de divindades aí. E o ID deles também, né? Vou mudar, que vai ser ID. Vou colocar 3, poderia ser qualquer valor, né? Mas eu vou colocar numa ordem aqui. Então vamos supor que são todos do Brasil, a nacionalidade eu vou deixar como tá. Vou arrastar aqui um pouco para o lado. Não, vou deixar aqui mesmo. E aí, veja, eu vou criar mais uma instância aqui de... Agora vai ser de álbum. Vou chamar de alb1, dois pontos, e o tipo vai ser álbum. O Asta já vai puxar pra gente todos os atributos dessa classe álbum. Eu vou preencher aqui o ID com dois cliques. Veja que o igual, o Asta já coloca, não precisa você colocar o igual. O ano desse álbum, deixa eu ver, 2020. A duração total, vou colocar qualquer valor aqui, né, em minutos, 100 minutos. E o nome do álbum pode ser Fé, já que eu estou colocando só o nome de santo aqui, né? Colocar Fé. Então veja, é interessante que a gente simule, inclusive, os possíveis relatórios que o modelo de visão geral informa aqui. Por exemplo, ele diz: o sistema deve ser capaz de exibir um relatório dos álbuns de um artista. Então, como ele fala dos álbuns de um artista, é interessante que a gente crie uma lista de álbuns, né, para um artista e simular isso lá imprimindo no Java, né? Então eu vou criar aqui mais de um álbum também, vou chamar de álbum 2. Vou criar 3 objetos para cada uma das 3 classes. O ID 2 também, o ano 2019, a duração total 50 minutos, que lá na modelagem eu considerei que seria em minutos aqui esse tempo, né? E o nome do álbum vai ser, colocar aqui, Mar Vermelho. Vou colocar uma terceira instância aqui, só deixando claro, pessoal, que essa modelagem não diz respeito ao código. Ou seja, eu não vou gerar o código a partir disso aqui, não. Aqui é só para a gente simular e para que a gente entenda melhor também o código. Porque aqui a gente está desenhando, né? Então fica bem mais fácil de entender. Então é interessante também para um professor quando está explicando como é que se dá a organização, as associações entre os objetos ou várias instâncias de uma classe. Então o diagrama de objetos serve bastante para isso, com uma forma didática, né, de entender o código dos objetos lá no Java. Então colocar aqui o ID3, ano, colocar 2000, duração 10 minutos, não, 10 minutos só também é demais, né? Vou colocar aqui 200 minutos. E o nome do álbum vai ser Fé Volume 2. Objetos criados, e aí a gente já, vamos dar uma olhadinha aqui como é que funciona. Um álbum tem vários artistas, então eu preciso preparar uma lista de artistas para poder preencher o álbum e preciso também preparar uma lista de álbuns para preencher um artista em específico, né? Então vamos ver aqui, sempre que tem lista é chatinho de representar aqui no diagrama de classe porque acaba poluindo muito, né? Mas vamos tentar aqui, eu vou criar uma instância primeiro que vai representar aqui a lista de objetos, e aí essa lista de objetos é que a gente vai adicionar a cada instância aqui de um álbum ou a cada instância de artistas. Como assim? Mais uma vez eu estou planejando aqui como é que vai ser o código, né? Então vou criar aqui uma lista de, chamar lista de
artistas, né? Vou chamar assim. E aí 2 pontos, o tipo dessa lista vai ser um list de artista. Então menor que, maior que, né? Que é assim que a gente representa uma lista. Ele diz aqui que não existe esse tipo, se eu quero criar, sim, confirmo. E ele não puxa nenhum atributo, é uma classe nativa das bibliotecas do Java, por isso que ele não trouxe aqui os atributos, mas não precisa. Aqui é só uma representação de que a gente vai precisar criar uma instância dessa lá no Java, contendo os artistas. Então, quais seriam esses artistas? Vamos colocar aqui pelo menos esses dois, né? Esse art1 e art2. E como é que a gente vincula? E aí é só dar um clique aqui no Lzinho e você pode soltar o botão do mouse, não precisa segurar e arrastar. E dar um clique na outra instância, afastar só um pouquinho mais aqui. E aí como é que eu represento aqui que essa lista de artistas 1, essa instância, ela possui dentro dela esse objeto art1. É só você vir aqui na extremidade, sempre do outro lado, né, para dizer que se uma coisa está aqui dentro, se aquela outra parte está aqui dentro, né, então eu vou lá na outra extremidade e vou na seguinte opção, Set Link End Name, ou setar o nome ao final, né, no link final. E aí já aparece aqui o nome da instância que eu coloquei aqui, significando que essa instância, dentro dela, eu vou ter essa instância aqui, art1. E eu vou colocar também aqui, para melhorar ainda mais o entendimento desse diagrama, ou a representação dele, é a navegação. Eu vou aqui na opção Navigation, também com o botão direito na extremidade do link, né, da linha aqui, vou em Navigation, Navigable. E aí ele vai colocar essa setazinha, significando que ao entrar nessa lista de artistas 1, eu consigo ter acesso à arte 1. Né? Eu tenho essa direção aqui de navegação, eu consigo entrar nessa instância, arte 1, e pegar o ID, pegar o nome, a nacionalidade, o que eu quiser. Além disso, essa lista também ela vai ter uma associação com arte 2. Eu vou simular aqui que eu vou colocar esses dois objetos apenas, eu não vou colocar o terceiro, porque eu vou criar mais uma lista aqui também, né? Vamos misturar aqui. E da mesma forma eu vou setar um nome aqui, art2, e a navegação também da mesma forma, significando que essa lista de artistas 1 possui em sua lista esses dois objetos, essas duas instâncias. Ok, então já aqui em álbum, eu vou também associar a lista de artistas 1, porque um álbum ele tem uma lista de artistas, né? Conforme o nosso diagrama aqui mais uma vez. Um álbum tem uma lista de artistas, então o cadastro dos meus objetos tem que refletir isso, né? E eu vou colocar aqui que álbum dessa vez agora, eu vou aqui na outra extremidade dizer que o álbum tem uma lista de artistas 1 e vou colocar aqui a navegação também, porque não é a lista de artistas que tem um álbum, é o álbum que tem a lista de artistas. Eu poderia até colocar aqui que não é navegável o contrário, né? Ou seja, a partir da lista de artistas 1 eu não tenho acesso ao álbum, eu só tenho acesso ao artista. Da mesma forma, se eu estou aqui em artista, eu não tenho acesso à lista de artistas. Então eu poderia colocar aqui também não navegável, mas eu acho que não precisa, né? Acho que só colocando a navegação direcionada a gente já entende que o contrário não existe. Mas eu vou deixar aí, já que eu já coloquei, né? Pronto, a gente já poderia ter mais simulações aqui, né? Eu vou criar mais uma lista, porque eu já queria ir lá para o código, mas vou criar mais uma. Então, supor que eu tenho aqui uma lista de artistas, dessa vez é 2, do tipo list, aí já aparece aqui, ó, como eu já tinha criado, né? E aqui eu vou dizer que essa lista de artistas 2, ela vai ter os objetos artista 2, que é Maria, e vai ter os objetos também, ou vai ter o objeto também artista 3, que é Messias. Da mesma forma eu vou setar os links aqui e vou colocar a navegação. Aqui também eu vou setar o nome e a navegação. Então essa lista de artistas 2, ela tem dois objetos, o Maria e Messias, ou seja, arte 2 e arte 3. Poderia colocar também os três, né? Arte 1, quantos objetos eu quiser. Mas para não ficar tão misturado aqui as linhas, vamos simular dessa forma. Vou salvar aqui, né? Para não perder isso. E essa lista de artista 2, eu vou dizer que vai estar agora para o álbum 2. Opa. E aí, da mesma forma, eu vou setar o link aqui. Colocar mais um pouquinho do lado. E vou setar a navegação também, ok? Para dizer que a partir do objeto álbum 2, eu consigo ter acesso à lista de artista 2. Agora é claro, né, para isso eu vou ter que jogar essa lista de artista 2 lá no álbum, e nessa lista de artistas 2 eu vou ter que jogar o art 2 e o art 3. Aqui não é a disciplina de programação, mas a gente vai ver rapidamente isso aí. Se você não é meu aluno e não viu ainda minhas aulas de orientação a objetos com Java mesmo, né, eu tenho uma playlist no meu canal ensinando Java, né, com foco em orientação a objetos, então você vai ver tudo isso aqui lá.
Só dá uma consultada aí nas playlists do meu canal que você verá esse curso aí de Java orientado a objetos. A gente poderia aqui já criar uma lista de álbuns. A gente criou lista de artista, né? Mas poderíamos criar uma lista de álbuns para jogar em cada artista. Mas eu vou já implementar lá no código que está aqui. E aí depois a gente volta e vai acrescentando, para que não misture tanta coisa e você fique voando demais aí, né? E como é que vai ser os objetos lá? Como é que vai cadastrar os objetos? Sempre é assim, né? Quando a gente está implementando na prática mesmo, via código, os objetos, a gente quer imaginar como é que eles se associam, né? Como é que eles se linkam. E quando a gente só mostra também desenhando, né? Ilustrando, a gente quer saber como é na prática. Como aluno, a gente sempre é dessa forma, né? Então, para que você não fique aí voando tanto, imaginando tanto, eu vou lá para o código agora. Pronto, aqui a gente vai representar a mesma coisa lá, a mesma criação de objetos que tá representado aqui, artista 1, 2 e 3. Então vamos criar 3 objetos de artista. E aí ele já vai dar um erro aqui, ó, é só dar um clique na lâmpadazinha, porque tem que importar a classe artista, né, que está no pacote model. Agora sim aparece aqui o importe da classe artista lá do pacote model. Já que eu estou no pacote testes, eu estou em outro pacote, logo a gente tem que importar a classe se quiser usar. Só não é necessário importar se estiver no mesmo pacote. Então vou criar aqui 3 instâncias de artistas, né? Eu poderia preencher essa instância através do construtor, já que eu criei um método construtor cheio lá, ou através dos sets e gets. Eu vou preencher através dos sets e gets, que eu acho que é melhor na hora de estar explicando, né? Principalmente quando for adicionar a lista. Pronto, já preenchi aqui os dados mais básicos do objeto. Eu estou adiantando o vídeo para essa parte mais básica aqui, né, de preencher um atributo simples. Quando for preencher a lista, aí eu dou um foco melhor. Então, ó, a gente poderia adicionar a lista de artistas ou de álbuns ao artista agora, né? Só que eu ainda não representei aqui a lista de álbuns para adicionar no artista, só a lista de artistas, né? Logo eu não vou fazer agora, eu vou deixar aqui só o ID, nome e nacionalidade preenchido no artistas. Lá mais adiante a gente faz isso aqui no código. A ordem não importa, pessoal, não precisa estar tudo juntinho não, né? Até porque nem tem como, né? A gente tem que... Vocês vão ver aqui que não tem como. Em algum momento você vai ter que misturar um pouquinho as coisas aqui. Eu vou criar agora o artista 2, o art 2 e o art 3 também, né? Já aproveitando. Só mudar aqui o nome para art 2, aqui para art 3, mudar logo aqui o nome das instâncias. Aqui vai ser ID2, o nome vai ser Maria, só que muda o nome, né? A nacionalidade é a mesma coisa. Esse outro vai ser Messias e o ID vai ser 3, não é isso? Ou 4, né? Aqui o ID é 2, já vou mudar aqui. Vou colocar certinho como está no diagrama de objetos, né? E aqui o ID 4, é isso mesmo. Pronto, já criei aqui os 3 artistas com os dados básicos por enquanto. E agora eu vou criar a minha lista, né? O nome da lista vai ser lista de artistas 1 do tipo list, né? Então eu vou criar aqui do tipo list ou array-list também, ó. Poderia ser array list, que é o que eu gosto mais. A classe ArrayList ela tem até mais métodos do que a classe list e do que a classe collection. Eu não recomendo trabalhar com a classe collection porque ela não tem um método para você especificar um elemento da lista, né? Onde você especifica a posição do elemento que você quer pegar da lista ou que você quer inserir na lista. Então eu vou utilizar aqui o que eu costumo utilizar, que é a classe ArrayList. Vou dar um Ctrl espaço para poder importar essa classe. Dar Enter aqui na opção que aparece do pacote java.util. E aí ele já importou aqui a classe ArrayList. E o tipo dos elementos dessa lista vai ser artistas, né? Artista, que é a classe artista. E o nome desse objeto, dessa instância, vai ser lista de artistas 1, que recebe uma nova instância de ArrayList. Dá Ctrl espaço aqui, dá um Enter, porque ele já coloca automaticamente para mim. Aqui, tanto faz você deixar vazio ou deixar preenchido. Na hora de criar a instância, uma nova instância, tanto faz. Uma vez que o tipo já está definido aqui, que os elementos são artistas. Pronto, variável declarada e instanciada, né, na memória. Eu já posso usar essa variável para adicionar, vou adicionar aqui nossos objetos. Então na lista de artistas 1, eu digito o ponto, aqui vai aparecer todos os métodos que essa variável possui, né? O método de adicionar, o método de pegar, o método de limpar a lista, de clonar a lista. Tem vários tipos de métodos, mas aqui não é a disciplina de programação, mas vamos lá. Faz parte, né? A gente tem que mostrar aqui. Vou invocar aqui o método add, onde eu vou passar o artista 1, adicionar dentro dessa lista o artista 1, né? Que ele está falando aqui, ó, que a lista de artistas 1 possui o art1 e o art2, consequentemente, eu já vou colocar aqui também o art2. Pronto, lista de artistas 1 já contém esses dois objetos. Simples assim. Eu vou copiar
isso aqui para criar a segunda lista. Essa segunda lista poderia ser aqui, pessoal, declarada junto com essa. E aí eu já invoco as duas juntas aqui, ó. Só que aqui vai ser a 2, né? E na 2 tem o art2 e o art3. O artista 2 e o artista 3. Poderia ser assim também. Tanto faz a ordem, pessoal. O que importa mesmo é declarar antes. Declara antes de utilizá-la. Sempre assim, é o princípio de variáveis de qualquer variável. Então eu vou deixar assim, né, dessa forma. Então vamos ver, eu já contemplei aqui pelo menos esse cenário aqui, né? Já está contemplado. E agora vamos implementar essas outras três instâncias da classe álbum. Então alb1, alb2, alb3. Eu poderia fazer esses álbuns aqui antes de artista ou aqui depois, tanto faz. Eu vou fazer aqui na sequência, né? Então vou declarar aqui um objeto do tipo álbum. Já vou importar aqui, ó, com Ctrl espaço. Ele já importou aqui em cima, ó. Import model album, que a classe álbum está lá no pacote model. Vou dar o nome de alb1 igual a new álbum. Eu poderia preencher através do método construtor, né? Através desses parênteses aqui, mas eu vou usar os sets, acho melhor. Pronto, já adiantei aqui, preenchi os dados básicos dos álbuns, álbum 1, 2 e 3, né, conforme a gente planejou aqui. E agora falta adicionar no álbum 1 e no álbum 2 a lista de artistas 1 para o álbum 1, né, e a lista de artistas 2 para o álbum 2. Então vamos lá. Então, como eu falei, eu vou focar só na parte mais crítica, né, de adicionar uma lista, por exemplo. Porque adicionar o nome ID é simples, por isso que eu adiantei aqui o vídeo. Então vamos lá, álbum 1, ponto. 7 artistas, ó. Veja que 7 artistas. Ele recebe uma lista de artistas, então eu vou jogar a lista 1. Só alterar aqui para a lista 1, que a ferramenta já coloca automático a 2, né? Okay, então, como essa lista de artistas 1 contém o objeto artista 1, artista 2, e se eu adicioná-la dentro da lista de artistas do álbum, logo esse álbum ele vai conter esses dois artistas, né? Então, se a gente quiser fazer uma verificação, quais os artistas que estão nesse álbum 1, né? Nesse álbum 1, a gente consegue, porque eu tenho uma lista dentro desse artista, ou dentro desse álbum, né? Da mesma forma, o álbum 2, eu vou setar aqui, no álbum 2, 7 artistas. Eu vou setar a lista de artistas 2. E a lista de artistas 2 contém o artista 2 e o 3. Com isso, por enquanto, já está tudo contemplando aqui os nossos objetos lá no código com o que foi modelado aqui. Então é isso. Para quem não consegue entender mais ou menos como funciona o código aqui e como se dá o preenchimento e as relações entre os objetos de várias instâncias aqui no código, talvez com o auxílio do diagrama de objetos ajude a visualizar esse mapa, né? Com o tempo, com certeza, mexendo muitas horas nesse projeto lá no Java, você já vai saber de cor como é que se dá as relações, sem olhar nem o diagrama, né? Sem olhar nem o diagrama de classes. E tanto mexer nesse projeto, você já vai ter de cor esse entendimento, esse mapa, né, em sua mente. Mas vamos expandir aqui porque um artista também tem álbuns, né? A gente só colocou os artistas nos álbuns, mas falta uma lista de álbuns em cada artista, né? Então vamos lá. Então vamos supor aqui que eu precise de uma lista de álbuns. Então lista de álbuns do tipo list, só que dessa vez vai ser de álbum, né? E aí eu vou vincular o álbum 1 a essa lista, eu vou setar o nome aqui também, para dizer que essa lista de álbuns contém essa instância álbum 1 e a navegação também. Da mesma forma que a gente fez nos outros, aqui é o mesmo princípio, não muda, né? Vou setar o nome aqui nesse também, alb2. Mas é isso, pessoal, eu estou simulando aqui o cadastro dos objetos, então pode ser que alguma coisa não faça sentido aí. Porque, por exemplo, eu tenho os artistas nesse álbum, eu posso ter álbuns e artistas diferentes, o mesmo álbum e artista diferente, aí não bater, né? Mas aqui é só para representar, para a gente simular o código, né? Essa questão, aqui não deveria, ou Maria, ou Messias está no álbum 1, uma vez que o álbum 1 só tem José e Maria, né? Mas vamos tentar aqui, né? Eu vou, para linkar, vai ficar difícil, né? Vai ser complicado linkar essa lista de álbuns. Dizer que ela está dentro desse artista aqui vai ser complicado. Então eu posso copiar essa instância, a representação dela, e colar aqui pertinho. Ó, deixar aqui o José pertinho do álbum. E aí eu vou linkar, né, dizendo que esse artista José, essa instância, ela também tem uma lista de álbuns, tá vendo? Então se você estava na dúvida aí, como é que eu vou passar a linha, né, vou ter que cruzar aqui os outros desenhos, as outras instâncias? Não, é só repetir aqui, não tem problema. Justamente para se evitar esse cruzamento das linhas aqui, aí vai ficar complicado de entender, né? E aqui eu vou dizer que um artista esse artista 1 faz parte, ou tem, né, melhor dizendo, essa lista de álbuns
Eu vou criar aqui só uma lista apenas, né, para a gente não expandir tanto. E, consequentemente, o artista 2, né? Ele faz parte desse álbum aí. Então eu vou vincular aqui e setar o nome, dizer que esse artista 2 tem essa lista de álbuns e esse artista 1 também tem a mesma lista de álbuns. E aí faltou a navegação aqui, né? Então esse artista 2 tem essa lista de álbuns e esse artista 1 tem essa lista de álbuns, sempre direcionando nesse sentido. Vou salvar aqui. E vamos lá criar essa lista de álbuns, porque já temos os artistas, é só criar a lista e adicionar, né? Então vou fazer aqui embaixo mesmo, criar um array list. Acho que eu já vou copiar o que está aqui em cima para ser mais rápido e colar aqui. E eu só mudo o tipo do elemento para álbum e aqui lista de álbuns, são dois, né? Só lista de álbuns. E aqui eu mudo para álbum também. Pronto, certinho. Aqui eu vou colocar a lista de álbuns, vai receber, ou chama o método add, né? Passando o álbum 1, não é isso? A lista de álbuns tem o álbum 1 e o álbum 2, é isso. Então, a lista de álbuns, invocar o método add, tem o álbum 2. Pronto, lista preenchida de álbuns. Agora eu vou vincular os artistas, o art1, e aí não precisa criar o objeto do artista 1, porque já foi criado aqui em cima. É o que eu disse a vocês, ó. Eu não posso criar aqui art1.set álbuns, porque eu só declarei a lista de álbuns lá embaixo. Logo, ele não vai reconhecer a lista de álbuns aqui, ó. Veja só, lista de álbuns. Ó, ele não reconhece, porque essa variável foi declarada logo em seguida. Então, tem que pegar isso aqui e levar lá para baixo, para depois do momento que eu declaro essa lista de álbuns. Então, tem que ser sempre nas ordens de declaração certinha, né? Então, vou colocar aqui, ó. Agora sim, deu certo. Eu declarei aqui a variável lista de álbuns e logo em seguida eu utilizei. Aí sim, pode ser. E a mesma coisa vai ser para o artista 2, ele tem a mesma lista de álbuns, segundo o nosso diagrama de objetos aqui. E aí ficaria faltando a gente representar a música, né? Então vamos tentar aqui representar as músicas. Vou criar uma nova instância aqui chamar de muse, ou mus só, mus1, chamar de mu, né? Mu1, que é do tipo música, e ele já puxou aqui os atributos, vamos preencher o ID1, nome da música, vou chamar de A, para a gente não perder tempo aqui, a duração, ficar 20, eu vou copiar essa instância e colar, também vou criar aqui 3 músicas, e aí é só fazer as modificações, que aqui vai ser mu2, essa nova instância, esse novo ID vou chamar de 2 também, esse novo nome de música eu vou chamar de B, a duração eu vou deixar 20 mesmo, essa terceira instância eu vou chamar de mu3, o ID chamar de 3 e o nome chamar de C, a duração vai ser 15. Pronto, criei as 3 instâncias de música e o nosso diagrama de classe ele diz que uma música tem autores e intérpretes, né? Ou seja, uma lista de artistas com nome autores e uma lista de artistas com nome intérpretes. Então vamos lá, vamos simular isso. A gente vai ser complicado, como eu falei para vocês, simular todos os objetos, todas as relações. Vamos fazer só essa aqui. Com a música tem uma lista de artistas com nome autores e intérpretes. Então volto aqui para o diagrama de objetos, vou dar uma afastadinha aqui para a gente criar a lista, né? Veja que já não coube na tela aqui o restante do nosso mapa. Todo mapa é assim, né, pessoal? Não cabe numa folha só. Vou criar aqui a instância lista de intérprete, intérpretes 1, do tipo list de artista. E aí vamos dizer quais são os artistas que foram intérpretes da música 1. Vamos fazer o link aqui. Foi o artista 1 e foi o artista 3. Vamos mudar um pouquinho aqui, né? Foi José e Messias que foram intérpretes da música. E aí eu vou linkar, né? Dizer que a lista de intérpretes 1 tem o art 1. Eu vou colocar a navegação aqui. E tem o art 3. Afastar um pouquinho aqui. E vou colocar a navegação também. Então, que significa que dentro da lista de intérpretes eu acesso o art 1 e acesso o art 3. Por isso essas setinhas, né? E a nossa música mu1, a nossa instância mu1 tem uma lista com nome lista de intérpretes 1 e vou colocar a navegação aqui direcionada para ela, significando que se eu entrar nessa mu1, vou conseguir ter acesso ao nome, ao ID, à duração e essa lista de intérpretes 1, que consequentemente contém o artista 1 e o artista 3. Vamos criar mais uma lista aqui no caso agora é uma lista de autores ou compositores. Deixa eu ver lá no diagrama, lista de autores, é isso. Vou colocar aqui lista de autores, do tipo list, artista. E aí eu vou linkar, dizer que essa lista de autores 1 tem um artista 2 e também tem o artista 1. Veja como ficou cruzado aqui, mas é assim mesmo, né? E aí vamos colocar os links, dizer que essa lista tem art 1 e a navegação está direcionada para ele. E essa aqui, né?
E a lista de autores 1 tem o artista 2 e também a setinha direcionada para ele, a navegação. Ok, então quem tem essa lista de autores 1 é também a música 1. Então vamos aqui no Lzinho da música e dizer que ela tem a lista de autores 1 e a navegação direcionada para ela. Salvar aqui, né? Ok, mesma coisa a gente pode fazer, ó, já vou copiar aqui esses dois para a música 2. Dizer que a música 2, e aqui eu vou mudar a instância, né, da lista, vai ser lista de intérprete 2 e lista de autores 2. Veja, pessoal, a importância de criar esse mapa de objetos, né? Quando a gente tem muita instância, principalmente quando tem muita lista, né? Muito vários para vários. E essa lista de intérprete 2 da música 2, eu vou dizer que ela tem o artista 2 e o artista 3. Vou colocar aqui os links. Agora começou a misturar tudo, né? Mas é assim mesmo. Colocar as navegações também. Imagine visualizar isso lá no código, né? Fica complicado essa amarração toda, né? Por isso a importância mais uma vez. E eu vou dizer que é a música 2 que possui, a lista de autores 2, né? Lista de intérprete 2 e a lista de autores 2. E a lista de autores 2 tem o artista, vão ser os mesmos, o artista 2 e o artista 3. Vou colocar aqui os papéis. Agora começou a encher demais, né? Ok, aqui também colocar os papéis, dizer que é a MU2. Tem a lista de intérprete 2 e a navegação, e tem a lista de autores 2. Mais uma vez eu vou deixar de fora a música 3 aqui, como eu deixei o artista 3, mas para a gente fazer logo essa representação aqui no código, né? O que é que a gente precisa fazer lá? Criar as 3 músicas que ainda não temos. Os artistas, nós já temos as instâncias lá criadas e não temos as instâncias dessas listas aqui, lista de intérpretes. Então vamos lá criar. Eu já vou começar com a lista aqui. Deixa eu aproveitar essa que a gente já fez aqui, só que agora vai ser artista, né? E aqui lista de intérpretes. Declarei aqui a variável lista de intérpretes do tipo arraylist de artista. E aí a gente já pode adicionar aqui os artistas, né, dessa lista, que vai ser quem? A lista de intérpretes 1, né? Faltou um aqui, que vai ser o artista 3, ó, a ferramenta adivinhou aqui, e o artista 1. Então art 3 e vou copiar aqui e art 1. Agora eu vou copiar mais uma vez aqui em cima para fazer agora a lista de autores. Lista de autores 1, que também é do tipo artista, né? E vou copiar aqui para adicionar, né, os autores a essa lista. Quem são? Na lista de autores 1 eu tenho o artista 1 e tenho o artista 2. Ó, veja que mesmo bagunçado aqui dá para entender, né? Então, a lista de autores 1.add é o artista 1, né? E o artista 2 é o artista 1 e o artista 2. Esses são os autores da música 1, né? Mu1. Vamos criar aqui as músicas que a gente não criou ainda. Então vou criar aqui um objeto música, com certeza tem que importar. Já importou lá em cima porque eu dei Ctrl espaço. Vou chamar de mu1, recebe new música. Vamos preencher esse objeto mu1 com os dados básicos, o ID dele, que vai ser o ID1, o nome dessa música, a gente chamou de a duração dessa música, coloquei 20, e apenas isso, né? Os dados básicos, nome, duração e ID, além da lista, né? Vamos aproveitar aqui e já adicionar a lista. Então, mu1.set autores, lista de autores 1, ó, já adicionamos aqui a lista de autores 1 que criamos aqui, adicionamos a mu1, não é isso? Isso aqui, ó, lista de autores 1 dentro de mu1. E essa música, além dos autores, tem os intérpretes. Então, set intérpretes, lista de intérpretes 1. A ferramenta já colocou aqui. Então, adicionamos as duas listas de autores e intérpretes dentro dessa música 1. Então, quando precisarmos saber quem são os autores e quem são os intérpretes da música 1, será possível, porque dentro desse objeto tem essas duas listas contendo esses artistas. Então, espero que dessa forma aqui, ó, mostrando aqui no código, mostrando a relação dos objetos via desenho, né, desenhando, modelando, você tenha conseguido entender por que a gente modelou música e artista dessa forma aqui, com esse tipo de associação, né, com duas linhas. Mas vamos lá criar a lista 2 de intérpretes e lista 2 de autores, né? Vou criar já aqui em cima, né, também, porque aqui, ó, só muda para 2, aqui para 2 e aqui para 2. E aí, quem são os artistas da lista de intérprete 2? É o artista 2 e o 3. Então, artista 2 e o 3. O 3 já está aqui. Mesma coisa, vamos copiar esse aqui para a lista de autores 1. Só mudar o nome para 2. Aqui 2 e aqui 2. E quem são os artistas da lista de autores 2? É o artista 2 e o 3.
Então o 2 já está aqui, só vou mudar para o 3 aqui. Pronto, já fizemos isso, preparamos a lista e agora a gente pode preencher já a música 2. Vou copiar aqui, né? Fazer a cópia da anterior para ganhar tempo. Só vou mudar aqui os objetos para mu2 em todos. Mudar o ID para 2, o nome para B, a duração é 20 também, né? Só que agora a lista de autores 2 e a lista de intérpretes 2. Pronto, nosso diagrama de objeto já completamente representado num código. É claro que teria mais simulações a se fazer aqui, né? Por exemplo, as músicas, eu tenho uma lista de músicas que fica nos artistas. E dois tipos de lista de música, né? De músicas em que os artistas foram compositores e que foram intérpretes, né? Então veja, tem mais coisas aí, mas eu acredito que a essa altura você já tenha entendido como é que se faz. Então eu deixo aí o desafio para você completar esse mapa aqui de objetos, esse diagrama de objetos, e qualquer dúvida entrar em contato comigo. Então eu vou deixar aí como desafio para você. Agora, né, já que a gente preencheu os objetos, vamos fazer uma simulação de impressão, um possível relatório, para finalizar, para fechar essa aula. Então aqui eu vou simular um relatório agora, né? Eu vou simular, por exemplo, dado uma música, né? Eu quero listar todos os artistas dessa música e, consequentemente, eu quero saber quais são os álbuns que esse artista participou, já que artista a gente colocou uma lista de álbuns, né? Eu poderia simplesmente só colocar aqui um relatório simples, né, que listando quais os artistas daquela música, que é autor e intérprete, mas vamos um pouquinho mais fundo aí, né, nas relações dos objetos para demonstrar aqui. Então é isso, eu vou voltar aqui e colocar álbuns dos artistas de uma determinada música. Então vamos supor que existe essa necessidade desse tipo de relatório, que a partir de uma música eu consiga ter acesso aos álbuns dos artistas dessa música. Vamos pegar a música 1 como exemplo, né? Mu1. Então já vou imprimir aqui também Mu1, colocar aqui o ID da música, pegando de Mu1, diretamente do objeto Mu1, pegando o ID, simplesmente assim. Então eu estou imaginando aqui um possível relatório, viu pessoal? Vou copiar esse código e colocar aqui o nome da música. Então aqui eu só mudo para nome, né, o get. Ok, se eu testar isso aqui, ver que o meu console apareceu, deixei ele aqui em cima, o console, ó. Álbum dos artistas de uma determinada música, ID da música, ID música 1, nome da música A. Então o relatório está começando a se formar aqui, né? Vamos preencher ele. Teria a duração da música, mas vamos simplificar aqui para adiantar, né? O próximo seria listar os artistas dessa música. Então vou colocar aqui um cabeçalhozinho, artistas da música, por exemplo. O relatório não vai ficar perfeito não, a formatação, mas eu acho que vai dar para vocês entenderem aqui a proposta. Então, como eu vou colocar só assim, né, artistas, intérpretes dessa música, vou colocar assim. E aqui vamos listar todos os artistas que são intérpretes dessa música e além de listar esses artistas, vamos listar os álbuns desses artistas. Então vamos lá. Vou fazer aqui um for, porque eu vou precisar percorrer os artistas intérpretes dessa música. Aí aqui vou colocar o elemento do tipo, a variável, né, do tipo artista, vou chamar de A, e eu vou pegar de mu1, da música 1, a lista, ou get intérpretes, né, a lista de intérpretes dessa música 1. Veja, eu poderia muito bem pegar aquela lista de intérpretes que a gente criou aqui, ó, lista intérprete 2 ou lista intérprete 1, mas para forçar essa situação de que eu tô com o objeto música 1 em mãos e quero trabalhar em cima dessa música 1, é que eu estou forçando isso aqui, ó, pegando a lista de dentro dessa música 1. Até para demonstrar também que é possível eu acessar, adentrar entre os objetos e ir acessando eles e as suas relações. E aí eu já posso imprimir os dados dos artistas, né? Deixa eu colocar aqui, por exemplo, nome, artista. E aqui eu vou pegar o nome desse artista de a.getNome para imprimir o nome do artista que entrou aqui no for. Então, para quem ainda não viu esse tipo de for, que percorre uma lista, né? Veja só, rapidamente aqui para explicar. Esse for, ele percorre essa lista no caso aqui de intérpretes. Então ele vai pegar, a princípio, o primeiro elemento da lista, vai jogar nessa variável A, e aí eu consigo aqui trabalhar com essa variável, com os dados dessa variável A. Na segunda vez, ele pega o segundo elemento da lista se existir. Se não existir, ele encerra o for. Mas se existir, ele pega esse novo elemento da lista e joga novamente na variável A. Logo, essa variável A vai estar com esses novos dados, desse novo elemento. E eu consigo imprimir aqui os dados desse novo elemento. E aí esse for fica interagindo, né, com essa lista até ela encerrar, até não ter mais elementos. Tranquilo? Então, simples assim. Tem outras formas de se trabalhar com essa
listagem, né? Mas essa aqui é a forma mais simples possível. Pronto, eu vou imprimir só o nome do artista mesmo. E para cada artista eu desejo saber o álbum desse artista. Então veja, cada artista que entrar aqui, eu quero saber quais os álbuns que esse artista participa. Então veja só como é que vai ser. Eu vou fazer outro for aqui dentro e vou, como vai ser álbuns, né? Então eu vou colocar aqui o elemento, criar uma variável chamada de all. Poderia ser A também, não tem problema, porque aqui eu estou em outro bloco, né, de código. Então eu posso declarar a variável com o mesmo nome do bloco acima, não tem problema. Quer ver só? Então eu vou pegar aqui... Não, eu não posso, porque eu estou pegando, vou pegar essa variável A lista dela, né? Por exemplo, eu vou pegar o A aqui, ó, get albums. Só que álbum nem aparece aqui. Porque eu tenho que mudar aqui, vai ser o jeito. Ele tá pegando da classe álbum, vou chamar de AL. E aqui agora sim, ó. Vou pegar do A, e aqui aparece Get Albums agora. É o primeiro aqui. Pronto, estou pegando a lista de álbuns desse artista que entrou aqui no for. Eu peguei o nome dele, aí já peguei a lista de álbuns dele, e a cada álbum que eu pegar, eu vou jogar aqui na variável AL, e aí eu já posso percorrer aqui, por exemplo, o nome desse álbum. Nome, álbum, e aí pegando de AL.get nome, né? Get nome. Isso, muito bem. Então, a cada elemento da lista de álbuns, ele pega o primeiro álbum, joga em AL, e aí entra num bloco, eu vou imprimir o nome desse AL, desse álbum que entrou. Se houver outro álbum, ele pega também, e quando joga em AL, imprime o nome desse segundo álbum, e assim sucessivamente. Quando acabar aqui a lista de álbuns, ele encerra esse for, volta para o for principal, para o segundo intérprete. Então, pega o segundo intérprete, joga na variável A, impressos o nome desse segundo intérprete, né, que entrou no for, e aí esse segundo intérprete eu pego a lista de álbuns dele e percorro também essa nova lista. Então veja como é que vai ficar, né? Pode ser necessário aí alguns tratamentozinhos para poder não haver repetição de álbuns de um artista, mas eu quero que você entenda só como é que se dá as relações, tanto de cadastro como de impressão e de relatórios. Ok? Então vamos avançar aqui. Além da lista de intérpretes dessa música, eu tenho que imprimir também a lista de autores dessa música. Então já vou, depois desse for aqui, que é uma nova lista, né? Eu vou fazer um novo for aqui, só que fora desse outro for principal. E aí vai ser o mesmo esquema. Artista, vou chamar de A. Vou pegar, só que dessa vez vai ser a lista de autores dessa música, dessa primeira música, né? E aqui eu vou imprimir, vou pegar emprestado aqui essa linha de código e pronto, já está certinho, né? Já está pronto. Aqui vai imprimir o nome dos artistas que são autores dessa música. E dentro desse for, vamos fazer o mesmo esquema, fazer outro for, percorrendo dessa vez os álbuns desses autores, chamar de AL também. E aí eu pego de A aqui, .get álbuns. E aí o mesmo esquema, né? Eu só quero imprimir aqui o nome do álbum, poderia imprimir mais coisas do álbum também. Ok? Então, o mesmo esquema, só que dessa vez eu estou listando aqui os autores e aqui eu estou listando os intérpretes dessa música 1. E com isso a gente finaliza essa aula, pessoal. Espero que eu tenha mais ajudado do que atrapalhado aí o entendimento de vocês, mas é assim mesmo, a gente tem que conhecer todas as alternativas possíveis, mesmo estando na disciplina de análise e modelagem, mas é necessário a gente ter esse entendimento para entender o porquê foi solucionado dessa forma aqui o nosso diagrama de classes para o domínio de negócio, controle de músicas. Tá certo? Então vejo vocês na próxima aula.